amigos e seguidores do canal, aqui Vitor Machado, mais um interlúdio de horror, quarta-feira, vamos lá para atendendo a pedidos, né? Na postagem de Carmila, um seguidor pediu o conto Chá Verde, do Sheridan Le Fanu, e eu então vou atender esse pedido. Tem um outro para quarta-feira que vem, né, no dia 19, e hoje 12 nós vamos com o Chá Verde, né. Esse Chá Verde, eu já falei sobre a vida do Sheridan Le Fanu lá nas postagens do Carmila, já tá bom, né. E esse daí eu vou comentar sobre a obra, sobre o conjunto de obras, né. Esse conto, ele foi preliminarmente escrito em 1869, foi publicado em capítulos e tal, mas depois ele serviu de início, mote assim, para a construção de uma estrutura maior, que só não se expandiu mais porque o Sheridan Le Fanu morreu, né? Então, o conto Chá Verde é de 1869, e em 71, 72, ele escreveu os demais contos e juntou tudo num conjunto chamado In a Glass Darkly. Eu cheguei a comentar na postagem anterior, acho que foi na Carmila 2, esse In a Glass Darkly, ou seja, através de um espelho, através do vidro obscuramente, um título bem difícil de traduzir para português, mas esse In a Glass Darkly, ele tem 4 contos, sendo que o primeiro é o Chá Verde. Esse Chá Verde, então, ele foi republicado junto com os demais 3 contos. Esse Chá Verde, ele é muito interessante, o conto. É a primeira vez que aparece um personagem, que é o que dá, é o fio condutor desses 4 contos aí, que é o Dr. Martin Essélius. É mais uma coisa que foi chupada lá pelo Bram Stoker no Drácula, né? Que lá no Drácula todo mundo conhece, né? O famoso Van Helsing, o caça-vampiros, né? Que depois até modernamente teve umas bizarras adaptações dele, meio modernoso, virou um super-herói, mas todo mundo conhece mesmo o caça-vampiros, o Van Helsing, lá dos filmes, né? E do livro do Drácula, né? É o cara que tem o conhecimento arcano, que é chamado para ajudar as vítimas do Drácula. Isso é pura cópia do Dr. Martin Essélius, lá do que aparece no Carmila, aparece nos 4 contos esse do In a Glass Darkly. E a primeira vez que ele veio à luz foi no Chá Verde. Por sinal, o conto todo é o Dr. Essélius escrevendo uma carta para um amigo, contando esse episódio do que aconteceu com o padre, né, o reverendo Jennings, que foi um cara que o Essélius conheceu numa recepção, na casa de uma pessoa, fez contato com ele, e aí o doutor, o padre lá, o Jennings, ele pede ajuda ao doutor Essélius, que tenta ajudá-lo, né? Isso é a história do Chá Verde, né? O que acontece lá. Muito bom o conto, muito interessante. E depois foi sendo construído em torno da imagem, da figura do Dr. Essélius, as demais histórias, até chegar na quarta, que é o Carmila, que a gente já falou bastante, que vocês já viram aqui. Tudo tem o Dr. Martin Essélius por trás, né, investigando. Então ele é o protótipo daquele do estudioso do oculto. Só que ele é uma figura, vale mais a pena a gente falar mais um pouquinho do Dr. Essélius. Ele é uma figura muito diferente, assim. Você fica sempre na dúvida se ele é um materialista, se ele é um ocultista, se ele é um alquimista, o que ele é de verdade. Ele mistura, é bem legal, é bem diferente, assim. Ele mistura isso no capítulo, no pós-final aqui do Xavier. Xavier vai num crescendo, termina, mas depois tem um episódiozinho que é um último comentário do Dr. Essélius com o tal do correspondente dele, para quem ele está escrevendo a carta. E ali fica bem nítido qual é o perfil científico, não sei, o perfil do Dr. Essélius, né? Ele é uma mistura de cientista, de médico com o cara do oculto. Então ele
tenta dar uma explicação científica para os episódios mais sobrenaturais, tipo esse do Chá Verde, mas ele, en passant, ele meio que fornece, esse é o tom do Dr. Esselius em todos os contos. Ele dá uma explicação científica, mas não desmistificando o sobrenatural, não destruindo a explicação sobrenatural com a explicação científica. A explicação científica, ela se mescla com a existência dos espíritos, dos demônios e tal. É muito original, bem diferente. Normalmente na literatura você tem o cara que é o do oculto total, tipo o Van Helsing. Ele explica, ele não é exatamente, não dá explicações exatamente científicas para os fenômenos. E você então sempre tem, ou você tem o cara do oculto, ou você tem o cara da ciência, o materialista. No caso do Dr. Esselius não é assim. Ele é uma mistura de ambas as coisas. Muito interessante. Prestem atenção nesse perfil desse cara. Ele vai narrando toda a história. É basicamente ele narrando, tem uns personagens secundários lá, mas é ele e o Reverendo Jennings, que é o cara que está passando pelo problema que o Dr. Esselius tenta solucionar. Bom, esse é o conto. Tem outros do Sheridan Le Fanu, que talvez, vamos ver, dependendo da repercussão, se vocês gostarem, a gente posta mais. Aí eu faço até uma playlist para o Le Fanu. Eu ia narrar um outro conto que é o Familiar. Mas aí, como teve o pedido para o Chá Verde, e de fato ficou melhor assim, porque o Chá Verde é o primeiro do In a Glass Darkly. Então fica mais lógico, mais interessante narrar primeiro o Chá Verde. É quando aparece o Dr. Esselius. Agora, o outro Familiar, esse eu vou acabar narrando certamente, porque ele é muito bom, não só por isso, como pelo meu autor de fantasmas favorito, que é o M.R. James, diz que, como eu disse, comentei na outra postagem, o Familiar é a maior história de fantasmas jamais escrita. Isso, na opinião do M.R. James, é muita coisa, né? Então eu vou narrar o Familiar também. Aí, dependendo, acabo que narro os 4. Carmila já foi. Aí tem A Noite no Quarto do Dragão Voador. Esse é um conto bem porra louca, assim, bem doidão. Depois a gente narra ele. Não vai ficar na ordem, porque o Carmila é o último, né? E é isso que eu tinha para vocês nessa quarta Interlúdio Horror. Lá no sábado nós vamos concluir essa nossa grande viagem em busca da desconhecida Kadat. Já rolou no sábado passado, dia 8, e lá no dia 15 nós vamos concluir. Deu uma postagem bem grande, deu 2h30, mas é porque é um mini romance, é um esboço para um romance, como eu já comentei lá. E é isso aí. Depois nós já vamos ensaiando para alguns romances e novelas que vem pela frente aí do Lovecraft. Aí a gente vê como é que faz, em quantas partes divide e tal. A Desconhecida Kadar, a busca onírica pela Desconhecida Kadar, ficou em 2 mesmo. Vai dar outra postagem bem grande como a do sábado passado. Espero que vocês tenham gostado, está tendo uma boa aceitação, vamos continuar por aí. Mais uma vez agradeço todo mundo pelo apoio, pelos comentários muito interessantes que vão sempre surgindo. O canal está crescendo pouquinho em pouquinho, mas é um crescimento orgânico, como eu sempre digo, né? Não é nenhuma viralização, não é nada do tipo, é porque as pessoas vão tomando ciência da existência de um canal que leva de fato a literatura bem a sério. Eu faço questão de sempre fazer esses comentários aqui, não é só simplesmente sair lendo as histórias, a gente precisa de contextualizar para entender da vida do escritor, o porquê, as motivações dele, né? É o que a gente tem tentado fazer e acho que está agradando. Já que está agradando, likes, comentários e compartilhamentos para aumentar aqui a comunidade. Abração a todo mundo, saudações, divirtam-se com o Chá Verde. Chá Verde, 1869, Sheridan Le Fanu. Primeiro conto da série In a Glass Darkly. As Aventuras do Dr. Esselius. Prólogo.
Martin Hesselius, o médico alemão. Embora formado em medicina e cirurgia, nunca as pratiquei. O estudo de ambas, entretanto, continua a me interessar profundamente. Não foi por preguiça ou capricho que me afastei da honrada profissão na qual acabara de ingressar. A causa foi um insignificante arranhão infligido por um bisturi de dissecação. Isso me custou 2 dedos, amputados imediatamente, e a dolorosa perda da saúde, já que desde então nunca mais me senti perfeitamente bem, e poucas vezes permaneci 12 meses no mesmo lugar. Em minhas andanças conheci o Dr. Martin Hesselius, um andarilho como eu médico e ainda como eu, um entusiasta da profissão. Divergia de mim, entretanto, por viajar em caráter voluntário e por ser ele um homem, se não rico, da forma que empregamos a palavra riqueza na Inglaterra, pelo menos de situação folgada, como costumavam dizer nossos antepassados. Era já idoso quando o encontrei pela primeira vez, quase 35 anos mais velho do que eu. No Dr. Martin Hesselius encontrei meu mestre. Sua sabedoria era imensa, seu domínio de um caso intuitivo. Era o homem indicado para encher de admiração e respeito um jovem entusiasta como eu. Minha admiração suportou a passagem do tempo e sobreviveu à separação da morte. Tenho certeza de que era bem fundada. Por quase 20 anos fui eu secretário em assuntos médicos. Sua imensa coleção de ensaios foi-me entregue para ser ordenada, catalogada e encadernada. Seu tratamento de alguns desses casos é curioso. Ele descreve de 2 maneiras diferentes. Descreve o que viu e ouviu, como o faria um leigo inteligente, e nesse estilo de narrativa fala do paciente como o viu, saindo de seu consultório para a luz do dia ou atravessando os portões das trevas para as profundezas, onde ficam os mortos. Depois volta aos fatos e, em termos sempre artísticos, com toda a força e a originalidade do gênio, enceta o trabalho de análise, diagnóstico e ilustração. De vez em quando, um desses casos me parece do tipo que diverte ou horroriza um leigo com interesses bem diferentes dos específicos de um especialista. Com pequenas modificações, principalmente de linguagem e uma mudança de nomes, copio o que se segue. O narrador é o Dr. Martin Hesselius. Encontrei-o entre as volumosas notas que fez durante uma viagem pela Inglaterra, há 64 anos atrás. É relatado numa série de cartas a seu amigo o professor Van Loo, de Leiden. O professor não era médico, mas químico, um homem versado em história, metafísica e medicina, e, quando jovem, escrevera uma peça. A narrativa é escrita, portanto, numa forma mais passível de interessar o leitor não especializado. Essas cartas, segundo um memorando que lhes foi anexado, parece que foram devolvidas ao Dr. Hesselius quando do falecimento do professor, em 1819. Algumas são escritas em inglês, outras em francês, mas a maioria delas em alemão. Embora fiel, não sou um grande tradutor, e ainda que omita aqui e ali algumas passagens, diminua outras e mude nomes, nada alterei. Capítulo 1. O Dr. Hesselius conta como conheceu o reverendo Jennings. O reverendo Jennings é alto e magro. De meia idade, veste-se com elegância, embora de maneira antiquada e com uma precisão anglicana. É naturalmente um pouco pomposo, mas nunca afetado. Suas feições, sem serem bonitas, são regulares e sua expressão é extremamente bondosa e tímida. Encontrei-o pela primeira vez uma tarde em casa de Lady Mary Haydew. Seu ar modesto e benevolente é muito cativante. Estávamos num pequeno grupo e ele reuniu-se a nós na conversação. Parece gostar mais de ouvir do que de falar, mas o que diz vem sempre a propósito e é bem dito. Lady Mary, que o tem em grande estima e o consulta sobre muitas coisas, julga-o uma das pessoas mais alegres e boas da terra. Pouca coisa sabe a seu respeito. O reverendo Jennings é solteiro e tem, segundo dizem, 60.000 libras de fundos. É um homem caridoso.
gosta de se entregar de corpo e alma à sua santa profissão, mas quando vai cumprir seus deveres no seu vicariato de Warwickshire, a saúde do pobre homem, que sempre se mantém estável em outros lugares, começa a declinar de uma estranha maneira. É isso que conta Lady Mary. Não resta dúvida de que a saúde do reverendo sofre um grande abalo, geralmente da forma mais repentina e misteriosa, algumas vezes no próprio ato da celebração em sua velha e bela igreja de Kenlis. Pode ser o coração, mas também pode ser o cérebro. Aconteceu 3 ou 4 vezes, ou mais a miúde, de, após iniciar o serviço religioso, parar repentinamente e, depois de algum tempo em silêncio, recomeçar a oração numa voz inaudível, olhos e mãos erguidos para o alto, para em seguida, mortalmente pálido e numa agitação que é um misto de vergonha e horror, descer tremendo as escadas do púlpito e dirigir-se para a sacristia, deixando os paroquianos abandonados, sem saberem o que fazer. Agora, quando vai a Kenlis, tem sempre o cuidado de levar consigo um pároco auxiliar para substituí-lo nesses momentos de aflição, o que não fazia antes. Em Londres, entretanto, onde mora numa rua escura próxima de Piccadilly, Lady Mary diz que ele se sente perfeitamente bem. Tenho minha opinião sobre o assunto. Há graus, naturalmente, mas isso veremos. O reverendo Jennings é um perfeito cavalheiro, mas as pessoas sentem algo estranho nele. Dá a impressão de antiguidade. Uma coisa que contribui para isso, as pessoas não lembram, ou talvez notem demais. Ele tem uma maneira de olhar de esguelha para o tapete, como se seus olhos seguissem o movimento de alguém. Isso naturalmente não ocorre sempre, mas o bastante para dar-lhe um ar esquisito. E no seu olhar, correndo pelo chão, há algo que é ao mesmo tempo tímido e ansioso. Um médico filósofo, como você costuma me chamar, elaborando teorias com a ajuda de casos que descobre por si, observados e analisados com calma e, consequentemente, com uma minúcia maior que é que se pode permitir o clínico comum, cai insensivelmente no costume da observação, que o acompanha por toda parte e é exercida, como alguns diriam, sobre todo aquele que se apresenta com qualquer possibilidade de apresentar resultados compensadores. Havia uma promessa desse tipo no magro, tímido, bondoso, mas reservado cavalheiro que conheci nessa agradável reunião. Fiz mais observações do que as que descrevo aqui, mas reservo todas aquelas de caráter técnico para um estudo estritamente científico. Devo dizer que quando falo aqui de ciência médica, faço-o de uma maneira muito mais abrangente do que a autorizada num tratamento substancial. Acredito que todo o mundo natural não é senão a expressão final desse mundo espiritual, do qual, e só dele, retira sua vida. Acredito que o homem essencial é um espírito, que esse espírito é uma substância organizada, mas tão diferente do ponto de vista material do que nós comumente entendemos por matéria, como a luz ou a eletricidade o são. Que o corpo material é, lato sensu, um invólucro, não sendo a morte, portanto, uma interrupção da existência humana, mas simplesmente sua libertação do corpo, um processo que começa no momento em que ocorre aquilo a que chamamos de morte e se completa, no máximo, uns dias mais tarde com a ressurreição em plena força. A pessoa que pesa as consequências dessas posições provavelmente verá sua aplicação prática na ciência médica. Este não é, entretanto, de modo algum, o lugar indicado para mostrar as provas e discutir as consequências de um estado de coisas, em geral, tão pouco compreendido. Como de costume, observava dissimuladamente o Sr. Jennings com o máximo de cautela, creio que ele deva ter percebido, e notei que eu também estava sendo observado por ele. Tendo Lady Mary me chamado pelo nome, Dr. Hesselius viu-me lançar uma olhadela rápida e depois ficar pensativo por alguns minutos. Depois disso, quando conversava com um cavalheiro do outro lado da sala, percebi que me olhava com mais firmeza e com um interesse que julguei compreender. Em seguida, vi que se aproximava de Lady Mary e que, entre uma frase e outra, tomava informações a meu respeito. E assim o clérigo foi se acercando de mim, pouco a pouco,
e entabulou conversa. Quando duas pessoas que gostam de ler e conhecem muitos livros e lugares, que viajaram muito, desejam conversar, é muito estranho que não encontrem assunto. Não foi um acaso que o aproximou de mim e o levou a conversar. Ele sabia alemão e lera meus ensaios sobre medicina metafísica, uma obra que na verdade mais sugere do que diz. Esse homem cortês, amável, tímido, claramente uma pessoa muito lida e culta, que enquanto circulava e conversava entre nós não se integrava inteiramente no ambiente, que, como eu já suspeitava, levava uma vida discreta e ocultava não só do mundo, como dos melhores amigos, suas transações e temores. Ponderava cuidadosamente a ideia de tomar certas medidas com relação a mim. Penetrei seus pensamentos sem que ele se desse conta, e fui cuidadoso bastante para não dizer coisa alguma que pudesse deixar a descoberto minhas suspeitas quanto à sua posição, ou minhas suposições sobre seus planos com respeito a mim. Conversamos por algum tempo sobre diversos assuntos. Por fim, ele disse: Estive muito interessado em alguns estudos seus, que o senhor intitulou Medicina Metafísica, Dr. Hesselius. Li-os em alemão há 10 ou 12 anos. Foram traduzidos? Não, caso contrário, eu teria sabido. Teriam pedido minha permissão para fazê-lo. Há alguns meses pedi aos livreiros que me arranjassem o livro no original alemão e responderam-me que está esgotado. De fato, isso há já alguns anos. Como autor, fico lisonjeado em saber que o senhor não esqueceu completamente meu livrinho, acrescentei rindo. Embora 10 ou 12 anos seja um considerável período de tempo. Suponho, entretanto, que o senhor tem pensado no assunto do qual ele trata, ou então algo aconteceu ultimamente que lhe reavivou o interesse. A essa observação, acompanhada de um olhar interrogativo, o Sr. Jennings se perturbou, como as mocinhas que coram de embaraço. Baixou os olhos e cruzou os braços nervoso, diria mesmo com ar de culpa. Fingi não ter notado seu súbito mal-estar e continuei como se nada tivesse acontecido. Essa renovação de interesse sobre um assunto me é muito comum. Um livro sugere outro e muitas vezes me leva a uma busca que resulta quase sempre infrutífera. Mas se o senhor ainda deseja possuir um exemplar, sentir-me-ei honrado em oferecer-lhe, pois ainda me restam 2 ou 3. É muita bondade sua, respondeu ele, já refeito. Tinha quase desistido. Não sei como lhe agradecer. Por favor, não precisa. É tão insignificante que estou envergonhado de tê-lo oferecido. E se o senhor insistir em agradecer, acabo jogando o livro ao fogo num ataque de modéstia. O Sr. Jennings riu. Perguntou-me onde eu estava hospedado em Londres e, depois de conversarmos sobre vários assuntos, despediu-se. Capítulo 2. O doutor interroga e Lady Mary responde. Gostei muito do pároco, Lady Mary, disse eu assim que ele partiu. É lido, viajado, culto e também já sofreu, devendo ser, portanto, um amigo perfeito. De fato, e mais ainda, é um homem realmente bom, respondeu ela. Seus conselhos sobre minhas escolas e pequenos empreendimentos em Dawlbridge são inestimáveis. Ele é tão inteligente, se preocupa tanto, o senhor nem imagina. Está sempre querendo ajudar. É uma pessoa muito boa e sensível. É-me muito agradável ouvir um relato tão positivo de suas virtudes sociais. Vejo que se trata de uma pessoa agradável e cortês, e além do que a senhora já disse, posso informar 2 ou 3 coisas a respeito dele. É mesmo? Sim, para começar, ele é solteiro. Certo, continue. Ando escrevendo, isso é, andava. A coisa durou 2 ou 3 anos, mas não foi adiante. O livro tratava de um assunto bastante abstrato, talvez teologia. De fato, ele estava escrevendo um livro. Não estou bem certa do assunto. Só sei que era algo que não me interessava lá muito. O senhor tem razão. Devia ser sobre teologia e com certeza não levou avante os seus planos. E embora ele só tenha bebido um cafezinho aqui, aquilo de que gosta mesmo, ou pelo menos gostava, é chá.
Sim, é isso mesmo. O senhor tem toda a razão. Ele bebia grande quantidade de chá verde, não? Prossegui. Sim, é muito estranho. O chá verde foi motivo de tremendas discussões entre nós. Mas agora não bebe mais, disse eu. Sim, de fato. Uma pergunta ainda. A senhora conheceu o pai ou a mãe dele? Sim, ambos. O pai dele morreu há 10 anos. Moravam não muito distante de Dawsbridge. Nós o conhecemos muito bem. Respondeu ela. Bem, o pai ou a mãe do reverendo Jennings, e sou levado a crer que foi o pai, viu um fantasma, disse eu. Ora, ora, o senhor é realmente um adivinho, Dr. Excelius. Adivinho ou não, acertei? Perguntei alegremente. Claro que sim. E foi o pai que viu o fantasma. Era um homem sorumbático e cheio de venetas, que costumava incomodar meu pai com seus sonhos, contando-lhe uma história sobre um fantasma que vira e com o qual falara, imagine só. Lembro-me bem porque eu tinha medo dele. O caso do fantasma aconteceu muito antes dele morrer. Eu era ainda criança. O homem era de fato muito esquisito. Costumava aparecer na nossa casa ao anoitecer, quando eu me encontrava sozinha no salão, e tinha mania de dizer que estava cercado de fantasmas. Eu sorri e assenti. E agora que estabeleci minha reputação de adivinho, acho que devo me despedir, disse eu. Mas como o senhor descobriu tudo isso? Através dos planetas, naturalmente, como os ciganos, respondi rindo, e nos despedimos. Na manhã seguinte, mandei o livrinho com um bilhete ao Sr. Jennings, e ao voltar para casa à noite disseram-me que ele me procurara, deixando seu cartão de visitas. Perguntara a que horas poderia me encontrar. Pretenderá ele abrir seu caso e me consultar profissionalmente, como dizem? Assim espero. Já tenho toda uma teoria a seu respeito. Ela se baseia nas respostas de Lady Mary às minhas perguntas, mas gostaria que ele as confirmasse. Porém, que atitude tomar dentro das regras da boa educação que possa levá-lo a uma confissão? Acho que ele já pensou em fazê-la. De qualquer forma, meu caro Van L., estou pronto para qualquer eventualidade. Pretendo retribuir sua visita amanhã. Procurar vê-lo será apenas urbano de minha parte. Talvez dessa visita possa resultar alguma coisa. Qualquer resultado lhe comunicarei, meu caro Van L. Capítulo 3. O Dr. Excelius descobre algo nos livros em latim. Bem, fui procurá-lo na Blank Street. O criado que me recebeu à porta informou-me que o Sr. Jennings estava muito ocupado com um senhor, um clérigo de Kenlis, sua paróquia no interior. Reservando-me o privilégio de retornar, anunciei minha intenção ao criado e já me voltara para partir quando este, desculpando-se, perguntou-me, examinando-me dos pés à cabeça, se eu era o Dr. Excelius. Assenti e ele então disse, se o senhor quiser esperar um momento, vou avisar ao Sr. Jennings. Tenho certeza de que ele deseja vê-lo. O criado voltou num instante com um recado do Sr. Jennings. Pedia-me que o esperasse em seu estúdio, onde iria ter comigo em poucos minutos. O estúdio era de fato uma biblioteca, uma peça alta, com 2 janelas estreitas de cortinas escuras. Muito maior do que parecia à primeira vista, estava coberta de livros do chão ao teto. O tapete de cima, pois pude sentir que havia 2 ou 3, era turco. Meus passos não faziam qualquer ruído. As prateleiras muito salientes colocavam as janelas já estreitas em profundos recessos. O aposento parecia extremamente confortável e mesmo luxuoso, decididamente sombrio e quase opressivo devido ao silêncio. É possível que eu esteja exagerando, mas minha mente já estava cheia de ideias estranhas sobre o reverendo Jennings. Entrei nesse estúdio totalmente silencioso, numa casa silenciosa, com um pressentimento muito singular. E a penumbra, as paredes cobertas de livros, exceto em 2 lugares onde tinham sido colocados 2 espelhos pequenos, só ajudavam a aumentar esta sombria sensação. Enquanto esperava por Mr. Jennings, diverti-me em examinar os livros colocados nas prateleiras. Por trás da primeira fileira, a bem dizer escondida, dei com uma coleção completa dos
Arcana Celestia, de Swedenborg, no original latino, uma coleção muito bonita, encadernada em couro, com letras gravadas a ouro na capa. Havia marcadores de papel em diversos desses volumes. Retirei-os de seu esconderijo e coloquei-os, um ao lado do outro, sobre a mesa. Abrindo nos lugares marcados, comecei a ler na solene fraseologia latina os trechos anotados a lápis na margem. Copio aqui alguns, traduzindo-os para o inglês. Quando a visão interior do homem, que é a do seu espírito, se abre, começam a aparecer as coisas da outra vida, que são visíveis ao olhar físico. Pela visão interior pude ver coisas que estão na outra vida mais claramente do que as que vejo neste mundo. Fica patente assim que a visão externa só existe por causa da interior, e esta graças a uma mais interior ainda, e assim por diante. Com cada homem há pelo menos 2 espíritos maus. Os gênios do mal falam com fluência, mas de maneira dissonante e aguda. Há também entre eles um tipo de fala que não é fluente, na qual a discordância de pensamentos é percebida como alguma coisa rastejando secretamente dentro deles. Os espíritos maus ligados ao homem vêm de fato dos infernos, mas quando com o homem eles não estão no inferno, são tirados dali. O lugar em que se encontram, então medeia entre céu e inferno, e é chamado mundo dos espíritos. Quando os espíritos maus que estão com o homem se encontram nesse mundo, não estão passando por nenhum tormento infernal, mas sim relacionados em tudo com o homem, gozando de tudo que o homem goza. Quando, no entanto, são devolvidos ao inferno, voltam ao seu estado anterior. Se os espíritos maus pudessem perceber que estão associados ao homem, ainda que espíritos separados dele, e se eles pudessem circular pelo seu corpo, tentariam de 1000 maneiras destruí-lo, porque odeiam mortalmente o homem. Sabendo, portanto, que eu era um homem naquele corpo, eles tentavam constantemente me destruir, mas não destruir apenas o corpo, e sim, e especialmente, a alma. Porque destruir um homem ou uma alma é a grande alegria de todos aqueles que estão no inferno. Mas eu tenho sido sempre protegido pelo Senhor. Isso mostra como é perigoso para o homem estar em união viva com espíritos, a menos que ele haja de boa fé. Nada é mais cuidadosamente mantido fora do conhecimento de espíritos associados do que essa união com o homem, porque se eles soubessem, falariam com o homem com a intenção de destruí-lo. O prazer do inferno é fazer mal ao homem e apressar sua ruína eterna. Um longo apontamento, escrito com lápis de ponta muito fina na letra clara do Sr. Jennings, chamou minha atenção. Esperando encontrar sua opinião sobre o texto, comecei a ler as primeiras palavras. Deus misereatur mei. Que Deus tenha piedade de mim. Em seguida, dando-me conta da natureza estritamente particular da anotação, levantei os olhos e fechei o livro, recolocando todos os volumes no lugar onde os encontrara, exceto um que me interessava e no qual, como de hábito, fiquei tão absorvido que perdi a noção do mundo exterior e me esqueci de onde me achava. Estava lendo algumas páginas que se referem a personificações e correspondentes na linguagem técnica de Swedenborg e chegar a um trecho que trata, em essência, de espíritos maus quando vistos por outros olhos que não os de seus companheiros infernais, eles próprios presentes por correspondência, na forma da fera que representa sua luxúria e vida, com o mesmo aspecto horrendo e abominável. É um trecho longo que detalha um certo número dessas formas bestiais. Capítulo 4. 4 olhos liam a passagem. Corri a ponta da minha lapiseira ao longo da linha à medida que a lia, quando alguma coisa me fez erguer os olhos. Bem na minha frente encontrava-se um dos espelhos que mencionei,
no qual vi refletida a imagem esguia do meu amigo, o Sr. Jennings, curvado sobre meu ombro e lendo comigo a passagem que me interessava. Sua expressão era tão sombria e selvagem que mal o reconheci. Levantei-me quase de um salto. Ele também se aprumou, forçou um sorriso e disse: Entrei e perguntei-lhe como estava passando, mas não consegui despregar sua atenção do livro. Como vê, não pude refrear minha curiosidade e muito audaciosamente comecei a ler também por cima de seu ombro. Esta não é a primeira vez que vê tal livro, não é assim? O senhor já deve conhecer Swedenborg há muito tempo. De fato, devo muito a Swedenborg. O senhor vai descobrir a influência dele no opúsculo sobre medicina metafísica que teve a generosidade de não esquecer. Embora meu amigo fingisse um tom despreocupado e alegre, notei que seu rosto estava vermelho e pude perceber nele uma grande agitação interior. Oh, não estou qualificado para tanto. Conheço muito mal Swedenborg. Recebi esses volumes há pouco tempo e acho que eles são bem capazes de deixar profundamente nervoso um homem solitário. Isto é, a julgar pelo pouco que li, não estou dizendo que eles me deixaram assim, disse ele rindo. Agradeço-lhe imensamente o livro. Espero que tenha recebido o meu bilhete. Respondi afirmativamente e retribuí os agradecimentos. Eu nunca li um livro com o qual concordasse tão inteiramente como o seu, continuou ele. Logo vi que há muito mais nele do que é geralmente revelado. O senhor conhece o Dr. Harley? Perguntou bruscamente. De passagem, o editor observa que o médico citado era um dos mais eminentes entre os que já clinicaram na Inglaterra. Eu o conhecia, sim, recebera cartas dele e era objeto de muitas atenções e cortesias de sua parte nesta minha visita à Inglaterra. Acho esse homem um dos maiores tolos que já conheci em minha vida, disse o Sr. Jennings. Essa era a primeira vez que eu ouvia dizer uma palavra descortês sobre alguém, e um termo desses aplicado a uma pessoa de tal envergadura chegou a me assustar. Não diga, tolo em quê? Em sua profissão, respondeu ele. Eu sorri. Quero dizer que ele me parece um homem cego de um olho, continuou ele. A metade de tudo que olha encontra-se no escuro. O resto muito iluminado, anormalmente colorido. E o pior é que isso parece intencional. Não consigo compreendê-lo, isto é, ele não deixa. Tenho alguma experiência de seus dotes médicos, mas considero-o nesse campo uma mente paralítica, um intelecto semi-morto. Algum dia lhe contarei tudo, continuou ele bastante agitado. O senhor vai ficar mais alguns meses na Inglaterra. Se eu tiver de sair de Londres por algum tempo durante sua estada, poderei incomodá-lo com uma carta? Terei o máximo prazer em recebê-la, assegurei-lhe. O senhor é muito bom. Estou muito descontente com Harley. Tende um pouco para a escola materialista, disse eu. Não passa de um materialista? Corrigiu-me o reverendo. O senhor não pode imaginar como esse tipo de coisa preocupa as pessoas que conhecem o problema. Peço que não comente com ninguém, com nenhum de meus amigos, que sofro de depressões. Ninguém sabe, nem mesmo Lady Mary, que consultei o Dr. Harley ou qualquer outro médico. Assim, por favor, não toque nisso. E no caso de eu ser ameaçado por uma crise, permita-me que lhe escreva, ou se eu estiver aqui, que vá procurá-lo. Comecei a tecer conjecturas e, quando me dei conta, fitava-o gravemente. Ele baixou os olhos por um momento e disse: Eu vejo que o senhor acha que eu devia contar-lhe tudo agora, pois do contrário vai começar a conjecturar. Pois digo-lhe que desista, nem que passasse o resto de sua vida tentando descobrir, nunca conseguiria. Balançou a cabeça sorrindo e de repente uma nuvem escura empanou este sol hibernal. O pobre homem respirava com dificuldade, como se sentisse alguma dor.
Lamento saber que o senhor tem me consultar um médico, mas pode me chamar quando e como quiser. Naturalmente, não preciso lhe assegurar que não trairei sua confiança. Ele então conversou sobre outros assuntos de uma maneira bastante despreocupada e, dentro em pouco, despedi-me. Capítulo 5. O Dr. Hesselius é convocado a Richmond. Separamo-nos alegremente, mas nem ele nem eu estávamos satisfeitos. Há certas expressões desse poderoso órgão do espírito, o rosto humano, que, embora eu as tenha visto seguidamente e possua grande experiência com pacientes, sempre me perturbam profundamente. Um olhar do Sr. Jennings começou a me perseguir. Ele dominou de tal forma a minha imaginação que mudei meus planos para essa noite e fui à ópera para espairecer as ideias. Não tive notícias dele por 2 ou 3 dias, findo os quais chegou-me às mãos um bilhete com sua assinatura. O seu conteúdo era alegre e cheio de esperança. Dizia que nunca se sentira tão bem disposto, que resolvera fazer uma pequena experiência e que ia passar um mês em sua paróquia para ver se um pouco de trabalho não o restabelecia completamente. Havia no fim do bilhete uma fervorosa expressão de gratidão por seu restabelecimento, como ele denominava o seu estado atual. 2 dias depois encontrei-me com Lady Mary, que me repetiu o que eu já sabia pelo bilhete. Ela contou-me então que o Sr. Jennings se achava em Warwickshire, tendo reassumido suas funções pastorais em Kingles. Começo a crer que ele está perfeitamente bem, disse ela, e que nunca teve nada de grave, a não ser nervos e um pouco de imaginação. Todos nós sofremos dos nervos, e para isso nada melhor do que trabalhar bastante. Não me surpreenderia se ele ficasse por lá durante um ano inteiro. Apesar de toda essa confiança, 2 dias mais tarde recebi esta carta, datada de Londres. Prezado senhor, voltei desapontado comigo mesmo. Se me sentir com forças para vê-lo, escrever-lhe-ei outra vez, pedindo que me venha visitar. Atualmente sinto-me deprimido e incapaz de dizer tudo o que gostaria. Por favor, não mencione meu nome aos nossos amigos. Não posso ver ninguém. Pretendo ir a Shropshire, onde vivem alguns parentes meus. Que Deus o abençoe. Que na minha volta eu possa encontrá-lo em melhores condições. Cerca de uma semana depois fui visitar Lady Mary. A última pessoa, segundo ela, na cidade, mas já de partida para Brighton, dado que a temporada londrina estava terminada. Ela me disse que tivera notícias do Sr. Jennings através da sobrinha dele, Martha. A carta dizia pouca coisa, apenas que ele andava cansado e nervoso. Nessas palavras que as pessoas sadias não levam a sério, que mundo de sofrimento às vezes se esconde. 5 semanas se passaram sem que eu tivesse notícia do reverendo Jennings. Ao fim deste período, recebi outra carta sua nos seguintes termos. Estive no campo, mudei de ares, de cenário, de rostos. Mudança de tudo e em tudo, exceto em mim. Decidi-me, na medida em que a criatura mais irresoluta sobre a face da terra pode fazer isso, a expor ao Senhor todo o meu problema. Se seus compromissos o permitirem, por favor, venha visitar-me hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas que seja o mais breve possível. Não sabe o quanto necessito de ajuda. Possuo uma casa tranquila em Richmond, onde atualmente me encontro. Talvez lhe seja possível vir para a ceia, para o almoço ou mesmo para o chá. Não será difícil me encontrar. O criado da Blank Street, portador desta carta, porá à sua disposição uma carruagem no momento que quiser. E estou sempre em casa. O senhor dirá que eu não deveria ficar sozinho. Tentei tudo. Venha até aqui e veja com seus próprios olhos. Decidi ir vê-lo naquela mesma tarde.
Chamei o criado e combinamos a hora em que devia vir buscar-me. O Sr. Jennings estaria muito melhor numa pensão ou hotel, pensava eu, enquanto rodava entre duas fileiras de olmos sombrios, em direção a uma velha casa de tijolos. Era uma escolha estranha, pois nada parecia mais triste e silencioso do que aquela casa que, como vinha a saber mais tarde, era de sua propriedade. Ele ficara 2 dias na cidade, mas tendo achado o ambiente insuportável, viera para ali, numa fuga desesperada. O sol já desaparecera e os últimos raios iluminavam a cena, tornando-a ainda mais lúgubre. O salão pareceu-me muito escuro, mas quando cheguei à sala de visitas, cujas janelas davam para o poente, vi novamente a luz crepuscular. Sentei-me, olhando para a paisagem arborizada que parecia brilhar aos últimos raios. Os cantos da sala já estavam totalmente escuros e as trevas pareciam aumentar a cada momento. Dentro em pouco ele chegou. A porta dos fundos abriu-se e o vulto alto do Sr. Jennings, mal divisado na luz fraca, aproximou-se com passos silenciosos. Cumprimentamo-nos e nos dirigimos para perto das janelas, onde ainda havia luz suficiente. Sentei-me e ele sentou-se ao meu lado. Pousando a mão em meu braço e, sem mais delongas, iniciou a sua narrativa. Capítulo 6. De como o Sr. Jennings encontrou seu companheiro. Tínhamos diante de nós a luz fraca do poente e a pompa dos então solitários bosques de Richmond, e no rosto pétreo do sofredor, porque aquele rosto mudara, apesar de ainda possuir uma expressão bondosa, dançava uma espécie de chama, dessas que parecem produzir, onde quer que toquem, súbitas luzes que logo empalidecem e se perdem quase sem gradação nas trevas. O silêncio também era total. Nada quebrava o silêncio exterior. Uma roda distante, um cão ladrando, um assobio. E ali dentro instalara-se a quietude deprimente, típica de uma casa de solteirão doente. Eu já imaginava a natureza das revelações que me iam ser feitas por esse homem cuja imobilidade lembrava um dos retratos pintados por Schalken, com seu fundo de trevas. Tudo começou, disse ele, no dia 15 de outubro, há 3 anos, 11 semanas e 2 dias exatamente. Eu mantenho uma conta muito exata, porque cada dia que passa é um tormento. Se houver qualquer lacuna na minha narrativa, avise-me, por favor. Há cerca de 4 anos, iniciei um trabalho que me custou muita leitura e meditação. Era sobre a metafísica religiosa dos antigos. Eu sei, disse eu, sobre a religião dos pagãos cultos, bem diferentes da adoração simbólica, um campo muito vasto e interessante. Sim, mas não é bom para a mente cristã, quero dizer. O paganismo está todo amalgamado numa unidade essencial, e a religião deles envolve tanto sua arte como seu modo de vida. O assunto é de uma fascinação degradante, e o castigo é certo. Deus que me perdoe. Eu escrevia muito, noite e dia, continuou ele. Dormindo ou acordado, onde quer que fosse, estava sempre pensando no assunto. Ele acabou me dominando inteiramente. O senhor deve estar lembrado de que todas as ideias ligadas a ele tratam mais ou menos da beleza das coisas, o que torna o assunto extremamente interessante. Por isso não me preocupei. Suspirou fundo e depois prosseguiu. Creio que todo aquele que pretende escrever seriamente precisa de um excitante de qualquer tipo. Chá, café ou tabaco. Há momentos em que necessitamos de algo que nos distraia, senão ficamos demasiado abstratos e perdemos contato com as sensações. De qualquer forma,
Eu senti a necessidade de alguma coisa e decidi suprir essa necessidade. O chá foi meu companheiro de trabalho. No começo, o chá preto comum, feito da maneira normal, mas sem ser muito forte. Mas eu bebia todo o tempo e aos poucos fui fazendo a infusão mais forte. Nunca experimentei qualquer sensação desagradável por causa disso. Depois comecei a beber chá verde. Descobri que o efeito era mais agradável e que também clareava e intensificava o poder do pensamento. Comecei a bebê-lo com mais frequência, mas não mais forte do que aquele que se toma por prazer. Costumava escrever nesta sala por achá-la acolhedora e tranquila. Acostumei-me a começar a trabalhar quando o dia já ia avançado, sempre bebendo meu chá verde. Enquanto escrevia, tinha sobre a mesa uma pequena chaleira e um fogareiro e fazia chá 2 ou 3 vezes entre 11 da noite e 2 ou 3 da manhã, que era quando ia para a cama. Ia à cidade todos os dias. Apesar de não ser monge, gastava pelo menos 2 horas diárias numa biblioteca, procurando me aprofundar no tema sobre o qual estava escrevendo. Nada havia de mórbido no meu estado, pelo que posso julgar. Continuei encontrando meus amigos e me divertindo em sua companhia. Em toda a minha vida nunca me sentira tão contente comigo mesmo. Conheci então um homem que possuía alguns livros velhos muito estranhos, edições alemãs em latim medieval, que me causaram grande prazer, como o senhor pode imaginar. Esse homem guardava seus livros na City, numa rua bastante fora de mão. Eu costumava ficar lá horas a fio, esquecido do tempo. Uma tarde, como não encontrasse um carro que me trouxesse, tomei um ônibus que passava por aqui. Estava mais escuro do que agora, quando o ônibus passou por uma velha casa, que o senhor deve ter notado, com 4 choupos de cada lado da porta. E o último passageiro desceu, e eu fiquei sozinho. O ônibus continuou seu caminho. Anoitecia. Recostei-me no meu canto perto da porta, ruminando meus pensamentos. O interior do ônibus estava bastante escuro. Notei no canto oposto ao meu e na parte dianteira, ao lado dos cavalos, 2 pequenos reflexos circulares que me pareceram os de uma luz vermelha. A distância entre eles era de 5 centímetros e tinham o tamanho desses pequenos botões de latão que os iatistas usam em seus casacos. Comecei a refletir, como costumam fazer as pessoas despreocupadas, sobre aquilo que parecia ser uma ninharia. De onde viria aquela pequena luz vermelha e que objeto a estaria refletindo? Rodávamos lentamente e faltava ainda 1 quilômetro para minha casa. Eu ainda não resolvera o enigma, que de repente tornou-se ainda mais estranho. Num salto repentino, os 2 pontos luminosos desceram para o piso do ônibus, mantendo sempre sua relativa distância e a posição horizontal. Depois elevaram-se à altura do meu banco e deixei de vê-los. Agora eu estava realmente curioso, e antes que tivesse tempo para pensar, vi-os outra vez, sempre juntos, rente ao chão. Desapareceram outra vez para surgirem no canto onde os vira pela primeira vez. Mantendo-os sempre à vista, movi-me lateralmente, no banco até um lugar onde ainda podia ver os minúsculos círculos vermelhos. Havia muito pouca luz no ônibus e já era praticamente noite. Curvei-me para a frente para tentar descobrir o que significavam aqueles 2 pontos. À medida que eu olhava, eles mudavam de lugar. Aos poucos comecei a perceber a forma de alguma coisa negra e um pouco
pude perceber distintamente que se tratava de um pequeno macaco preto, esticando seu rosto para mim, como se me imitando. Os pontos vermelhos eram seus olhos, e divisei seus dentes brancos arreganhados na minha direção. Encolhi-me, temendo que o animal pretendesse saltar sobre mim. Imaginei que um dos passageiros tivesse esquecido seu feio animal de estimação no ônibus. Curioso de saber qual seria sua reação, mas sem ousar colocar minha mão em jogo, apontei o meu guarda-chuva. O animal ficou imóvel. Resolvi tocá-lo de leve com o guarda-chuva. Não sentindo qualquer resistência, prossegui com o movimento e, por fim, atravessei-o. Sem acreditar no que via, repetia a ação diversas vezes, varando-o de um lado a outro, sem notar a menor resistência. Não poderia descrever-lhe o pânico que senti. Quando verifiquei que a coisa era uma ilusão, como então supus, fiquei tão apreensivo e fascinado ao mesmo tempo que permaneci imóvel, sem poder desviar a vista da aparição. Enquanto eu o olhava, o animal fez um pequeno movimento em minha direção. Saltei para a porta e comecei a respirar profundamente o ar noturno e a olhar as luzes e árvores do caminho, numa tentativa desesperada de voltar à realidade. O ônibus parou e eu desci. Notei que o homem me olhava surpreso enquanto eu pagava. Devo dizer que havia certamente algo de muito singular na minha expressão, porque de fato nunca antes me sentira tão esquisito. Capítulo 7. A jornada, primeiro estágio. Quando o ônibus prosseguiu e fiquei sozinho na estrada, olhei cauteloso em torno para me assegurar de que o macaco não me seguira. Para meu alívio, não o vi em lugar algum. Não poderei descrever facilmente o choque que recebera e meu sentimento de gratidão por me encontrar, como supunha, livre dele. Eu descera do ônibus uns 200 passos antes de casa. Um muro de tijolos acompanha a estrada e por trás do muro há ainda uma sebe de teixos que cerca um pequeno bosque de belas árvores, como o senhor deve ter notado. Pois esse muro bate na altura do meu ombro, e quando levantei os olhos, vi outra vez um macaco, com aquela andadura curvada típica desses animais, caminhando bem próximo de mim por cima do muro. Parei para olhá-lo com uma sensação que era um misto de horror e ódio. Ele também parou e em seguida sentou-se, colocando as mãos enormes nos joelhos e olhando fixamente para mim. Não havia luz suficiente para que eu pudesse ver mais do que os seus contornos, nem estava escuro bastante para que os discos vermelhos de seus olhos ganhassem total relevo. Mas, mesmo assim, eu enxergava com suficiente clareza 2 brasas ardendo na semi-obscuridade. Ele não mostrava os dentes, nem apresentava qualquer sinal de irritação. Antes parecia cansado e abatido. Saltei para o meio da estrada num gesto inconsciente e ali fiquei, sempre a olhá-lo. Ele não se moveu. Com uma determinação instintiva de tentar alguma coisa, qualquer coisa, dei meia volta e tomei o rumo da cidade. Sempre olhando para trás, observando os movimentos do animal. Ele rastejava por cima do muro com a mesma rapidez dos meus passos. No lugar em que o muro termina, onde a estrada faz uma curva, ele desceu e com 2 saltos rápidos aproximou-se dos meus pés, continuando a me seguir enquanto eu apressava o passo. Ia do meu lado esquerdo, tão próximo da minha perna que comecei a temer que a qualquer momento se agarrasse a ela. A estrada estava deserta e silenciosa, e a escuridão cada vez maior. Parei desalentado e confuso e resolvi voltar para casa. Toda vez que eu parava, o macaco se afastava 5 ou 6 passos e ficava imóvel, me observando.
Minha agitação e nervosismo eram indescritíveis. Eu já lera, como todo mundo, naturalmente, alguma coisa sobre ilusões espectrais, como vocês, médicos, chamam esses fenômenos. Pensei sobre minha situação e resolvi enfrentar meu infortúnio. Sabia que essas enfermidades podem ser tanto transitórias quanto constantes. Já lera sobre casos nos quais a visão, no início inofensiva, degenera aos poucos em algo insuportável, acabando por liquidar com sua vítima. Enquanto eu caminhava, acompanhado de perto pelo vulto bestial, tentava me acalmar, repetindo para mim mesmo muitas vezes a afirmação: tudo isso não passa de uma doença, de uma conhecida enfermidade física, tão passível de cura quanto a varíola ou a nevralgia. Todos os médicos concordam nesse ponto, e a filosofia confirma. Não devo desesperar. Tenho trabalhado muito, e até tarde. Minha digestão é ruim, e com a ajuda de Deus ficarei bom. Tudo não passa de um sintoma de dispepsia nervosa. Mas eu acreditava nisso? Em nenhuma palavra, não mais do que qualquer outro pobre desgraçado acreditou, ao ser capturado e tolhido em tal satânico cativeiro. Contra minhas convicções, e devo dizer, contra todo o meu conhecimento, estava simplesmente me infundindo uma falsa coragem. Eu agora caminhava em direção a esta casa. Faltavam-me uns 200 passos para atingi-la. Estava entregue a uma espécie de resignação sombria, mas não conseguira me recuperar do horrível choque e da comoção resultante da certeza e extensão da minha desgraça. Decidi passar a noite em casa. O animal caminhava quase ao meu lado e julguei vislumbrar em sua andadura qualquer coisa de ansioso, como aquele ar que se nota nos cavalos e cães cansados após longa marcha e que de repente farejam o lar. Tinha medo de ir à cidade. Temia que alguém me visse e reconhecesse. Também receava que houvesse qualquer mudança violenta nas minhas maneiras, ou que me decidisse por mudar de hábitos, o que despertaria as atenções. Na porta de casa, o animal esperou que eu subisse os degraus, e quando abri a porta, ele entrou comigo. Nessa noite não bebi chá, fumei charutos e bebi conhaque com água. Minha ideia era que eu devia agir sobre meu sistema físico e, pelo fato de viver algum tempo num mundo diferente do intelectual, entrar forçosamente num novo esquema. Vim para essa sala e sentei aqui onde estou. O macaco subiu para uma mesinha que se encontrava ali. Parecia entorpecido e lânguido. Uma irreprimível inquietação quanto aos seus movimentos fazia com que eu não despregasse os olhos dele. Seus olhos estavam quase fechados, mas eu podia vê-los brilhar. Ele também me olhava fixamente em todas as situações, a qualquer hora. Ele está desperto, sempre me olhando. Não detalharei mais essa primeira e terrível noite. Antes descreverei os fenômenos ocorridos no primeiro ano, que em essência nunca variaram. Descreverei o macaco como se apresentava à luz do dia. No escuro, como o senhor vai ficar sabendo agora, há particularidades. É um macaco pequeno, totalmente preto, com uma característica especial, um ar maligno, insondavelmente maligno. Durante o primeiro ano, ele parecia abatido e doente, mas esse traço de imensa malícia e vigilância estava sempre presente por trás da rabugenta languidez. Durante todo o tempo agia como se pretendesse me incomodar o menos possível, embora sem nunca tirar o olho de cima de mim. Não deixei de ver aquele olhar, a não ser dormindo, no claro ou no escuro, de dia ou de noite, desde que ele entrou nesta casa, exceto quando desaparece por algumas semanas, de maneira inexplicável. Na total escuridão é visível como a luz do dia. Não estou falando apenas de seus olhos. É todo visível dentro de um halo que se assemelha a uma incandescência e que o acompanha em todos os seus movimentos. Quando me deixa por algum tempo, é sempre à noite, no escuro, e da mesma maneira. A princípio, fica inquieto, em seguida furioso,
e avança na minha direção, arreganhando os dentes e sacudindo as patas, ao mesmo tempo que surge um indício de fogo na lareira. Eu nunca acendo o fogo ali. Não posso dormir num quarto com lareira acesa. Ele então vai se aproximando da lareira, todo trêmulo de raiva, e quando sua fúria atinge o auge, salta para dentro da grelha, sobe a chaminé e não o vejo mais. Quando isso aconteceu pela primeira vez, senti-me aliviado. Era um novo homem. Passou-se um dia, uma noite, e ele não voltava. Passou-se uma semana, outra semana e mais outra. Eu estava sempre de joelhos, Dr. Recelius, sempre agradecendo a Deus e orando. Passei um mês inteiro livre, mas, de repente, ele estava de volta. Capítulo 8. O segundo estágio. Ele estava outra vez comigo, e a maldade que antes se apresentava latente sob um exterior taciturno era agora ativa. Esta nova energia transparecia em sua atividade e feições também, e logo de outras maneiras. Por algum tempo, a mudança só se acusou numa maior vivacidade e num certo ar de ameaça, como se ele estivesse sempre maquinando algum plano hediondo. Seus olhos, como antes, nunca me deixavam. E ele está aqui agora? Perguntei. Não, Respondeu o reverendo Jennings. faz exatamente 15 dias que desapareceu. Em certas ocasiões já ficou afastado de mim por quase 2 meses, e uma vez por 3. Suas ausências sempre ultrapassam uma quinzena, embora seja por apenas um dia. Como faz 15 dias que o vi pela última vez, poderá voltar a qualquer momento. E sua volta? Perguntei. É acompanhada de alguma manifestação singular? Bem, não, Disse ele. Ele simplesmente volta. Ao levantar meus olhos de um livro, ao virar a cabeça, vejo-o como de costume, olhando para mim, para então ficar pelo período costumeiro. Nunca contei tanto com tanta minúcia a alguém. Percebi que ele estava agitado, mortalmente pálido, e passava sem parar o lenço pelo rosto. Sugeri que devia estar fatigado, e ele respondeu que eu podia voltar na manhã seguinte. Mas se o senhor não se importar de ouvir tudo agora, Disse, mudando de ideia. já foi tão longe que posso ir até o fim. Quando consultei o Dr. Harley, não lhe contei nem a metade. O senhor é um médico filósofo. Coloca o espírito no seu lugar certo. Se esta coisa for real... Ele fez uma pausa, olhando-me com uma expressão de agitada interrogação. Discutiremos tudo aos poucos, e com todos os detalhes. Dir-lhe-ei tudo o que penso, respondi depois de uma pausa. Bem, muito bem. Se é uma coisa real, está conseguindo aos poucos me arrastar para as profundezas do inferno. Harley falou de nervos ópticos. Ora, há outros nervos de comunicação. Que Deus Todo-Poderoso me ajude. O senhor vai ouvir o resto. Como já lhe disse, seu poder de ação aumentou. Continuou Jennings em sua desesperada narrativa. Sua maldade tornou-se de certa forma mais agressiva. Há cerca de 2 anos, resolvidos alguns problemas que estavam pendentes entre mim e o bispo, voltei à minha paróquia em Warwickshire, ansioso por me ocupar em minha profissão. Eu não estava preparado para o que aconteceu, embora sempre tivesse pensado que devia estar pronto para alguma coisa no gênero. O que me leva a dizer isso é... Ele começava a fazer um grande esforço para falar, suspirava e parecia realmente derrotado. A agitação, entretanto, decrescera. Dava a impressão de um desses pacientes agonizantes que já perderam toda a esperança. Ah, sim, mas primeiro vou falar-lhe de minha paróquia em Kenlis. Ele me acompanhava quando deixei este local e fui para Dawlbridge. Foi meu silencioso companheiro de viagem e permaneceu comigo no vicariato. Quando entrei no exercício de minhas funções, outra mudança teve lugar. A coisa começou a exibir uma feroz determinação de contrariar-me. Estava sempre comigo na igreja, na estante do coro, no púlpito, na mesa de comunhão.
Por fim, chegou ao extremo de, enquanto eu estava lendo para a congregação, saltar para cima do livro aberto e lá ficar, impedindo-me de ver as páginas. Isso aconteceu mais de uma vez. Deixei Dalbridge por algum tempo e entreguei-me nas mãos do Dr. Harley. Fiz tudo o que mandou. Ele pensou muito sobre meu caso, que parecia interessar-lhe vivamente. O médico começou a ter sucesso. Por quase 3 meses, fiquei completamente livre do animal infernal. Cheguei a pensar que estava salvo. Com o consentimento do médico, regressei a Dalbridge. Eu viajava numa carruagem e estava muito bem-humorado. Mas ainda sentia-me feliz e grato. Voltava liberto, pensava eu, de uma horrenda alucinação, para as funções que há tanto tempo desejava exercer. Era uma bela tarde de verão. Tudo parecia sereno e alegre, e eu me sentia satisfeito. Lembro que olhei pela minha janela para ver a torre de minha igreja em Kenley surgindo entre as árvores, exatamente no lugar onde um pequeno córrego que limita a paróquia passa sob a estrada por um aqueduto, e onde existe à margem da estrada uma grande rocha com uma inscrição antiga. Depois de contemplar a paisagem, recostei-me outra vez na cadeira e vi, no canto oposto da carruagem, o macaco. Por um momento senti-me desfalecer, mas em seguida apossaram-se de mim uma tristeza e um pavor sem limites. Mandei parar o carro, desci e sentei-me à beira da estrada, implorando ao Senhor silenciosamente por piedade. Sobreveio uma desesperada resignação. Meu companheiro estava comigo quando entrei no vicariato. Seguiram-se as mesmas perseguições. Depois de alguma luta, desisti e dentro em pouco deixava o lugar. Já lhe disse, continuou ele, que antes disso o animal ficara de certo modo agressivo. Vou explicar-lhe. Ele parecia impulsionado por uma fúria cada vez maior e mais intensa. Chegou finalmente ao ponto de intervir. O senhor perguntará como pode um fantasma imaterial e silencioso agir assim. Era também o que eu me perguntava nas minhas meditações, embora ele sempre estivesse na minha frente e cada vez mais próximo. Costumava saltar para a mesa, para o encosto da minha cadeira, para cima da lareira e balançar-se vagarosamente, sempre me fitando. Nesse movimento há um poder indefinível, capaz de dissipar os pensamentos e limitar a atenção da pessoa a esse movimento monótono, até fazer as ideias ficarem reduzidas a um mínimo. No meu caso, a menos que eu me levantasse procurando escapar daquele estado cataléptico, sabia que minha mente podia sucumbir a qualquer momento. Ultimamente, por exemplo, mesmo quando estou orando de olhos fechados, ele se aproxima tanto que o vejo. Sei que não se trata de um fenômeno físico, mas a verdade é que o vejo, embora minhas pálpebras estejam fechadas, e ele embola minha mente, mesmo quando estou rezando, e me vence, obrigando-me a levantar-me. Se o senhor tivesse passado por isso, saberia o que é o desespero. Capítulo 9. O terceiro estágio. Vejo, Dr. Excelius, que o senhor não perde uma palavra de minha narrativa. Não preciso, portanto, pedir-lhe que ouça com atenção o que agora vou relatar. Falam de nervos ópticos e de ilusões espectrais, como se o órgão da visão fosse o único ponto que pode ser atacado pelas forças que se apoderaram de mim. Não acredito. Durante 2 anos, no meu triste caso, essa limitação prevaleceu. Mas como a comida é levada primeiro aos lábios para depois ser mastigada, e como a ponta de um dedo presa nas engrenagens de um moinho puxa a mão, o braço e o corpo inteiro, assim também o infeliz mortal, uma vez preso pela fibra mais fina de seus nervos, é inexoravelmente sugado pela enorme maquinária infernal até se achar no estado em que me encontro. Sim, doutor,
como eu me encontro, porque enquanto lhe falo e imploro alívio, sinto que meus rogos são impossíveis de ser atendidos e que minha sina já está traçada. Esforcei-me por acalmar sua crescente agitação e roguei-lhe que não desesperasse. A noite avançara enquanto conversávamos. O luar banhava o panorama visto da janela. Talvez o senhor prefira acender algumas velas, disse eu. A luz da lua é muito esquisita. Gostaria que o senhor se mantivesse, tanto quanto possível, nas suas condições normais, para que eu possa fazer meu diagnóstico. Mas, se prefere assim... Qualquer luz me é igual, disse ele. A não ser quando leio ou escrevo. Juro que não me importaria se a noite fosse eterna. Vou contar-lhe agora o que aconteceu há aproximadamente 1 ano. A coisa começou a falar comigo. Falar? O que quer dizer? Falar como um homem? Perguntei. Sim, falar com palavras, formando frases perfeitamente coerentes e articuladas. Mas há uma diferença. O tom de voz não é humano. Não é pelos ouvidos que essa voz me atinge. Ela penetra em meu crânio como um zumbido. Essa faculdade, o poder de falar comigo, vai ser minha perdição. Ela não me deixa rezar, interrompe-me com monstruosas blasfêmias. Não ouço continuar, não posso. Doutor, nem mesmo a sua sabedoria e experiência conseguirão me salvar. Tem de me prometer, caro senhor, que não vai se deixar perturbar por pensamentos desnecessariamente excitantes. Mantenha-se na estrita narrativa dos fatos, disse eu com firmeza. E lembre-se, sobretudo, de que mesmo se a coisa que o atormenta é, como o senhor parece crer, uma realidade com vida e vontade independentes, embora não tenha poder para feri-lo, a menos que esse poder lhe seja transmitido de cima, o acesso aos seus sentidos depende principalmente de suas condições físicas. Tal fato é, juro por Deus, seu conforto e esperança. Todos nós estamos rodeados de tais seres. Acontece, porém, que no seu caso, o párias, o véu da carne, o invólucro, está em mau estado, e visões e sons são assim transmitidos. Vamos tomar um novo caminho, meu amigo. Tenha coragem. Essa noite vou meditar seriamente sobre seu caso. O senhor é muito bom, doutor. Creio que vale a pena tentar. Não quer que eu desista, mas nem sequer imagina a influência que esse ser maléfico exerce sobre mim. Dá-me ordens. É um verdadeiro tirano. E estou ficando cada vez mais desamparado em suas mãos. Que Deus me liberte de tal tormento. Ele lhe dá ordens? Falando? Sim. Está sempre me incitando a praticar crimes, a ferir os outros ou a mim mesmo. Como vê, doutor, a situação é de extrema urgência. Quando me encontrava em Shropshire há algumas semanas... O Sr. Jennings falava agora rapidamente, todo trêmulo, segurando meu braço e olhando-me fixamente no rosto. Saí a passear com um grupo de amigos. Meu algoz foi junto. Fiquei para trás. Como o senhor deve estar a par, aquela região às margens do Dee é muito bonita. Acontece que nosso caminho passava por uma mina de carvão, e na saída do bosque existe um poço perpendicular que dizem ter 50 metros de profundidade. Minha sobrinha ficou para trás fazendo-me companhia. Ela naturalmente ignora meus sofrimentos, ciente, entretanto, de que eu estivera doente e de que ainda me sentia abatido. Não quis me deixar para evitar que me sentisse sozinho, pois, enquanto caminhávamos vagarosamente, o demônio que seguia minhas pegadas começou a instar comigo para que eu me atirasse no poço. Só não o fiz em consideração à pobre moça, que com certeza não resistiria ao choque de testemunhar tal morte. Pedi-lhe então que se fosse reunir a seus amigos, com a desculpa de que ia voltar para casa. Ela recusou-se a abandonar-me por mais que eu insistisse. A pobre parecia assustada e cheia de dúvidas. Devia haver algo na minha expressão e nos meus modos que a alarmava. Ela ficou e assim salvou-me a vida sem saber. O senhor não tem ideia, doutor, de como um ser humano pode descer tanto, a ponto de tornar-se um abjeto escravo de Satã. Exclamou ele, desatando em soluços. Depois de uma pausa pressaga, eu disse: mas o senhor foi poupado, apesar de tudo. Foi um ato de Deus.
O senhor está em suas mãos e nas de mais ninguém. Tenha, portanto, confiança no futuro. Capítulo 10. Em casa. Fiz com que acendesse velas e providenciei para que a peça tivesse um aspecto alegre e habitado antes de eu partir. Disse-lhe que tinha de encarar sua doença como de caráter estritamente físico, resultante de causas físicas, ainda que essas causas fossem sutis. Disse-lhe que tinha provas de atenção e do amor de Deus no caso que acabava de me contar, e que eu observara com aflição que ele parecia julgar pelas características singulares do acontecimento que estava condenado às penas eternas. Insisti em que nada podia ser mais falso, nem contrário aos fatos, como, por exemplo, o narrado por ele sobre sua misteriosa libertação da influência suicida quando da excursão em Shropshire. Primeiro, porque sua sobrinha ficara a seu lado, sem que ele assim o desejasse. E segundo, por ter sido infundida em sua mente uma irresistível repugnância em executar a horrenda proposta. Enquanto eu argumentava, ele chorou. Depois pareceu mais aliviado. Filo então prometer que, a qualquer hora que o macaco voltasse, mandaria me chamar imediatamente, e repetindo minha promessa de que só me devotaria a seu caso e a mais nenhum, até vê-lo investigado por completo, e que no dia seguinte lhe daria o resultado, despedi-me. Antes de subir na carruagem, disse ao criado que seu patrão não estava passando bem, e que ele devia ficar atento e não o perder de vista. Fiz então meus planos para não ser interrompido de forma alguma. Apenas passei por minha residência e com uma bolsa de viagem segui numa carruagem de aluguel para uma estalagem a 3 quilômetros da cidade, chamada The Horns, uma casa muito tranquila e confortável, com grossas paredes de tijolos. Ali resolvi dedicar, sem possibilidade de intrusão ou distração, as horas da noite que ainda me restavam, e as que eu necessitasse de manhã ao estudo do caso do reverendo Jennings. Nesse ponto, o Dr. Hesselius descreveu detalhadamente sua opinião sobre o caso e os hábitos do paciente, e a dieta e os remédios que receitou. É um trecho bastante curioso. Algumas pessoas o chamariam de místico. Tenho certeza, entretanto, de que seu conteúdo altamente técnico dificilmente interessaria ao leitor comum. Toda essa carta foi escrita na estalagem a que se recolhera nessa ocasião. A seguinte é datada de sua residência na cidade. Só regressei à cidade hoje a 1h da tarde. Encontrei sob minha mesa uma carta sobrescritada pelo Sr. Jennings. Não viera pelo correio e fiquei sabendo que fora seu criado que a trouxera, e que o mesmo, ao saber que eu só voltaria hoje e que partiria sem deixar endereço, ficara muito nervoso, repetindo por diversas vezes que seu patrão lhe dissera que não voltasse para casa sem uma resposta. Abri a carta e comecei a lê-la. Caro Dr. Hesselius, ele está aqui. Voltou logo após sua partida. Está falando. Tem conhecimento de tudo o que aconteceu. Está ciente de tudo. Sabe quem é o senhor e está frenético e horrendo. Ele insulta. Estou lhe enviando esta carta. Ele sabe de cada palavra que escrevo. Mas prometi-lhe, por isso escrevo, embora acredite que esteja saindo demasiado confusa, incoerente. Ele me perturba e interrompe o tempo todo. Sempre seu, sinceramente seu, Robert Linda Jennings. Quando foi que esta carta chegou? Perguntei. Às 11h da noite. O mesmo homem já voltou 3 vezes hoje. A última vez foi há 1 hora atrás. Obtida essa resposta e com as notas sobre seu caso em meu bolso, em poucos minutos rodava rumo a Richmond para ver o Sr. Jennings. Como deve ter percebido, eu não perdera a esperança de salvar o Sr. Jennings. Ele se lembrara e aplicara, embora de modo errado, o princípio que governa tais casos, por mim exposto em minha medicina metafísica. Eu agora ia aplicá-lo corretamente. Estava profundamente interessado e ansiava por vê-lo e examiná-lo em presença do inimigo. Desci diante da casa sombria e subi correndo os degraus. Assim que bati, uma mulher alta, toda de preto, abriu a porta. Seu aspecto era de alguém que estivera chorando.
fez uma mesura, ouviu minha pergunta, mas não respondeu. Voltou-se e apontou para 2 homens que desciam as escadas. Sempre sem falar, ela desapareceu por uma porta lateral. O homem que vinha na frente aproximou-se. Devo confessar que sofri um grande choque quando notei que suas mãos estavam cobertas de sangue. Afastei-me e o homem, ao passar por mim, disse em voz baixa: Fale com o criado, por favor. O criado parara no último degrau da escada, confuso e perplexo. Limpava as mãos num lenço já todo manchado de sangue. Jones, o que significa isso? O que aconteceu? Perguntei ao mesmo tempo que uma horrível suspeita se apossava de mim. O homem pediu-me que entrasse e, muito nervoso, contou-me o que eu já imaginara. Seu patrão se suicidara. Acompanhei-o até o quarto. O que ali vi não vou lhe contar. Ele cortara a garganta com uma navalha, ferindo-se profundamente. Os 2 homens tinham-no colocado sobre a cama e ajeitado suas pernas e braços. A morte ocorrera onde havia uma enorme poça de sangue no soalho, entre a cama e a janela. Havia tapetes em volta da cama e sobre a penteadeira, mas nenhum outro no resto da peça. Neste quarto sombrio e agora terrível, um dos grandes olmos que escureciam a casa movia agora a sombra de um de seus enormes galhos sobre o lúgubre soalho. Fiz um sinal ao criado e descemos as escadas juntos. Do saguão passamos para uma antiquada saleta apainelada, e ali, em pé, ouvi o que o homem tinha a contar. Não era muita coisa. Concluí por suas palavras e gestos, senhor, quando deixou esta casa ontem à noite, que acreditava que meu patrão estivesse seriamente doente. Pensei que o senhor temesse que ele fosse ter um ataque ou algo assim. Resolvi seguir estritamente suas instruções. Ele ficou acordado até às 3 horas, mas não estava escrevendo nem lendo. Falava sozinho, sem parar, mas esse era um costume seu. A essa hora ajudei-o a preparar-se para dormir e desci. Voltei meia hora mais tarde. Estava deitado, de pijamas, com 2 velas na mesa de cabeceira. Perguntei-lhe se desejava alguma coisa e ele respondeu que não, sem olhar para mim. Não sei se foi pelo que o senhor me disse ou porque senti que havia algo de muito estranho com ele, mas fiquei inquieto e amedrontado. Mais tarde subi novamente, mas não o ouvi falar como antes. Abri a porta com cuidado. As 2 velas estavam apagadas, o que não era normal. Eu tinha uma comigo e com ela iluminei o quarto. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da penteadeira, todo vestido. Voltou-se e me olhou. Achei estranho que tivesse se levantado e vestido para ficar sentado no escuro daquela maneira, mas perguntei-lhe apenas se precisava de alguma coisa. Respondeu que não, em um jeito bastante rude. Perguntei se queria que acendesse as velas e ele disse: Faça como quiser, Jones. Acendi-as e comecei a rodar pelo quarto. De repente, ele perguntou: Diga-me a verdade, Jones. Por que voltou? Ouviu alguém praguejando? Respondi que não, sem saber o que significava tal pergunta. Não, claro que não. Repetiu ele. Não prefere deitar-se, senhor? São 5 horas, disse eu. Ele permaneceu algum tempo em silêncio antes de responder. Não se preocupe, Jones. Boa noite. Desci, mas em menos de 1 hora já estava de volta. A porta encontrava-se fechada à chave, mas ele ouviu quando torci a maçaneta e perguntou o que eu queria, dizendo irritado que não desejava mais ser incomodado. Deitei-me e dormi um pouco. Deve ter sido entre 6 e 7 horas que subi novamente. A porta continuava fechada e ele não respondeu ao meu chamado. Julgando que dormia, não subi mais até às 9 horas. Era seu costume chamar quando acordava, e não tinha a hora certa para fazê-lo. Bati de leve na porta e não recebi resposta. Afastei-me então, supondo que estivesse descansando da péssima noite que passara. Às 11 horas comecei a ficar realmente inquieto, pois ele nunca ficava na cama depois das 10:30 da manhã.
Bati e chamei diversas vezes sem sucesso. Como não conseguisse arrombar a porta, chamei Thomas, o cavalariço, e juntos a abrimos, encontrando-o no estado que o senhor já sabe. Jones nada mais tinha a dizer. Pobre reverendo Jennings, sempre tão bom e delicado. Todos os empregados gostavam dele. Notei que Jones estava à beira das lágrimas. E assim, deprimido e agitado, saí daquela casa terrível que espero não mais rever. Ao escrever-lhe, sinto-me como um homem que ainda não despertou de um sono horrível, povoado de pesadelos. Minha memória só deseja esquecer o quadro sinistro. Mas como? Sei que é verdadeiro, não posso fugir. É a história de um processo de envenenamento, de um veneno que excita o espírito e os nervos, paralisando o tecido que separa essas funções similares dos sentidos, a externa e a interna. É deste modo que encontramos estranhos companheiros e que o mortal e o imortal se comunicam prematuramente. Capítulo 11. Uma palavra aos que sofrem. Meu caro Van L., você já passou por aflições semelhantes às que acabo de descrever. Por 2 vezes queixou-se de recaída. Quem, com a ajuda de Deus, o curou? Seu humilde servidor, Martin Hesselius. Deixe-me adotar a frase de um velho cirurgião francês que viveu há 300 anos atrás. Eu o tratei e Deus o curou. Vamos, meu amigo, não fique triste por isso. Deixe-me contar-lhe um fato. Tratei, como meus livros demonstram, de 57 casos desse tipo de visão que chamam indiferentemente de sublimada, precoce e interior. Há outra classe de doenças que são chamadas, embora comumente confundidas com as que descrevo, ilusões espectrais. Estas eu considero tão simples de serem curadas como uma constipação ou uma vulgar dispepsia. São as primeiras que exigem o máximo do nosso conhecimento e inteligência. Tratei de 57 casos dessa moléstia, nem mais nem menos. E em quantos deles fracassei? Em nenhum. Não há doença mais facilmente curável do que essa, com um pouco de paciência e confiança absoluta no médico por parte do paciente. Conseguindo-se essas simples condições, considero o restabelecimento como absolutamente certo. Deve estar lembrado de que nem mesmo comecei a tratar do caso do Sr. Jennings. Não tenho a menor dúvida de que o teria curado completamente em 18 meses, ou no máximo em 2 anos. Alguns casos são rapidamente curáveis, outros demoram mais. Qualquer médico inteligente que se dedique de corpo e alma à tarefa obterá excelentes resultados. Você conhece meu tratado As Funções Cardeais do Cérebro. Ali eu provo com inúmeros exemplos e alta possibilidade de uma circulação arterial e venosa no mecanismo do cérebro através dos nervos. O cérebro seria o coração desse sistema assim considerado. O fluido que se propaga por um tipo de nervo volta com o estado alterado por outro, e a natureza de tal fluido é espiritual, embora não imaterial, como a luz ou a eletricidade. Devido a vários abusos, entre os quais o uso habitual de agentes como chá verde, este fluido pode ser afetado em sua qualidade, embora seja mais frequentemente perturbado em seu equilíbrio. Sendo tal fluido o que temos em comum com os espíritos, uma congestão das massas do cérebro ou do nervo ligado com o sentido interior forma uma superfície excessivamente exposta, na qual espíritos desencarnados podem operar, quando então se estabelece uma comunicação mais ou menos eficaz. Há uma grande afinidade entre essa circulação cerebral e a cardíaca. A sede, ou antes, o instrumento da visão externa é o olho. A sede da visão interior é o tecido nervoso e o cérebro, imediatamente ao lado e acima das sobrancelhas. Você deve estar lembrado de quão eficazmente dissipei suas visões com as simples aplicações de água de colônia gelada. Poucos casos, no entanto, podem ser tratados exatamente da mesma forma com bons resultados. O frio age como um poderoso repelente do fluido nervoso. Se aplicado continuamente, produzirá insensibilidade permanente a que chamamos dormência, e, se continuarmos por mais tempo,
haverá uma paralisia do músculo e dos sentidos. Não duvido, repito, de que teria conseguido embotar e finalmente fechar esse olho interno aberto inadvertidamente pelo reverendo Jennings. As mesmas sensações surgem no delirium tremens e desaparecem inteiramente quando a expressiva atividade do coração cerebral e as prodigiosas congestões nervosas que a acompanham têm um fim, graças a uma decisiva mudança no estado do corpo. É agindo poderosamente sobre o corpo por um processo simples que o resultado inevitavelmente se produz. Nesse tratamento nunca falhei. O pobre Sr. Jennings se suicidou. Mas essa catástrofe foi o resultado de uma doença inteiramente diferente que se projetava sobre a outra. Seu caso era muito complicado e a enfermidade que o fez realmente sucumbir foi uma mania hereditária de suicídio. Não posso dizer que o infeliz tenha sido meu paciente, pois nem sequer comecei a tratá-lo, e ele não depositara em mim, tenho certeza, uma confiança total e sem reservas. Se o paciente estiver decidido a restabelecer-se, sua cura é certa. Fim.